E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Fazer aqui uma aulinha de reações químicas, né? Alguns tipos de reações químicas que nós vamos estar discutindo aqui. Infelizmente, o treco aqui desse microfone quebrou, né? E aí eu vou ter que ficar segurando e digitando e escrevendo aqui ao mesmo tempo, tá? Então, ó, aulinha aqui de reações químicas, classificação das reações químicas, né? Parte de química geral, tá? Então, ó, falando aqui um pouquinho de química. E aí, esse conteúdo aqui, química geral, nós vamos estar estudando aqui as reações químicas, né? Pessoal, antes de mais nada, para você entender uma reação química, você precisa lembrar quais são os componentes de uma reação química, né? Nós temos em uma reação química dois componentes, sim, que são fundamentais, que são os reagentes e os produtos, não é isso? Então, ó, toda reação química ela tem reagentes e ela tem produtos, ok? E em uma reação química, os reagentes ficam do lado esquerdo, né? E os produtos sempre ficam do lado direito. Então, ó, uma equaçãozinha aqui genérica, né? A mais B formam, reage, forma C mais D. É isso? Então, ó, equaçãozinha genérica de uma reação química, onde nós temos aqui no nosso lado esquerdo, não é isso? Os nossos reagentes, tá? Que é o que fica do lado esquerdo de uma reação química, e nós temos aqui do lado direito da reação química os nossos produtos, ok? E aí, pessoal, em uma reação química, você tem essa setinha, né, aqui bem no meio, indicando que esses produtos A e B estão reagindo para formar C e D, né? É, Em outra aula eu já comentei com vocês sobre a questão de quando aparece uma setinha indo e voltando, né, que é quando a reação está em equilíbrio químico, e alguns termos que podem aparecer aqui em cima dessa setinha, por exemplo, o delta, né, que pode aparecer aqui, pode aparecer também aqui o lambda, não é isso? Pode aparecer aqui em cima dessa setinha, o que mais? Pode aparecer, por exemplo, o níquel, né, que aí vai ser a presença de catalisador, né? Platina também é muito utilizado como catalisador, enfim, outras substâncias, ácidos, né? Que podem aparecer em cima dessa setinha, ok? Então, assim, de forma geral, uma reação química ela tem esse formatozinho aí, né? A mais B reage e forma C mais D, onde A e B são reagentes, C e D são produtos, ok? Então, olha, aí entrando aqui na classificação de reações químicas, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter, por exemplo, a reação que é chamada de reação de adição, também chamada de reação de síntese, não é isso? Reação de adição, também chamada de reação de síntese. Reação de síntese por quê, professor? Porque essa reação ela sintetiza um único produto, né? Um único produto. Então, um instante. Então, ó, nós temos aí em uma reação de síntese a formação de um único produto, não é isso? Ou também pode ser chamada aí uma reação de adição, como eu falei para vocês, ok? Então, como é que segue, pessoal, uma reação de adição? Uma reação de adição, você vai ter aqui, ó, por exemplo,
uma substância A mais uma substância B, como eu falei, vai formar apenas um único produto, que no caso aqui vai ser o produto AB, ok? Então, olha só, você percebe aí que nós temos a substância A reagindo com a substância B, formando um único produto, ou seja, é a reação de adição que a gente fala, porque o A e o B, eles vão se juntar um com o outro, não é isso? Você vê ali que a substância formada é a substância AB. E síntese também é chamada de síntese porque é uma reação que forma um único produto, não é isso? Então, ó, um exemplozinho aqui, reação N2, tá? Pegando aqui o exemplozinho para vocês. N2 mais 3H2, formando 2 mais 3H2, formando, deixa eu colocar aqui retinho, né? Reação aqui, formando, trocar, um único produto que vai ser formado nessa reação, que é o 2NH3. Não é isso? 2NH3, ok? Então, olha só. Reação de adição, por quê, pessoal? Observe aqui, ó, que nós temos N com H, não é isso? Então, essas duas substâncias, N2 e H2, vão se juntar em uma substância só, que é o NH3, ok? Então, reação de adição, porque vai ser N2 mais H2, que vai formar uma única substância, que no caso é o NH3. E uma reação de síntese, porque ó, você pode observar bem aqui, que nós temos a formação de quê? De um único produto, ó. Único produto. Isso aqui é o que caracteriza uma reação de adição, uma reação de síntese. A formação de um único produto. Então, quando você tem uma reação química onde você só tem um produto formado, né, que no caso é o 2NH3, você tem uma reação de síntese. Você consegue identificar essa reação como uma reação de síntese, beleza? Então, seguindo aí o padrãozinho da reação de síntese A mais B formando AB, nós temos aí esse exemplo, ok? Ó, um exemplo, a próxima reação aqui, nós vamos falar, é a reação de decomposição. Reação de decomposição. Essa reação de decomposição, pessoal, há livros que também chamam ela de reação de análise, né? Reação de análise. Por que há livros que chamam essa reação de reação de análise, pessoal? Porque você vai pegar uma substância e é como se você fosse dividir essa substância em outras substâncias, né? E aí você vai analisar aquela substância em específico que você está separando. É como se você pegasse uma substância e separasse essa substância dela mesma, tá? Então, ó, esquemazinho aqui genérico da reação de decomposição, nós teríamos, por exemplo, uma substância AB, né? Uma substância AB formando o quê? Formando A mais B. E aí aqui você vai entender melhor, né? Por que ela é chamada de reação de análise, né? Porque essa reação, ó, veja que a substância A, né, formada lá no produto, estava junto com a substância B, estava junto com o elemento B, né, no reagente. E aqui, quando você faz essa decomposição, você consegue analisar cada um dessas substâncias de forma separada, cada um desses elementos, né, de forma separada, que vai ser os elementos que formam a substância no reagente, você consegue formar ele, analisar ele em forma de substância nos produtos, né? Então, a reação de decomposição, diferente da reação de síntese,
você tem dois produtos formados, ou seja, a reação de síntese é 2 formando 1 e a reação de análise é 1 formando 2, tá? Então, aqui a reação de decomposição, também chamada de reação de análise, tá? Então, ó, exemplo aqui, exemplo aqui, né? É o CaCO3, CaCO3, que pode se decompor em quem? Bora lá. Setinha. Pode se decompor em CaO e CO2. CaO e CO2, né? Que aí é o caso da formação do monóxido de carbono, de cálcio, né? Que aí fica, essa reação fica conhecida como uma reação de calcinação, né? Devido aos produtos aí que são formados especificamente. Essa reação aqui, ó, ela acontece na presença de calor, né? De calor, reação de calcinação, óxido de cálcio, né? Você pega o CaCO3 e consegue decompor ele em monóxido de cálcio e CO2. E aí a diferença básica aqui da reação de síntese para a reação de decomposição, né? Ó, reação de síntese, você tem o quê, ó? Você tem um único produto, né? Ó. Reação de síntese, você tem um único produto. No caso aqui da reação de decomposição, você vai ter, ó, se você parar para ver aqui, você vai ter um único reagente, não é isso, ó? Um único reagente. Observe bem isso, né? Reação de síntese, você tem um único produto. Reação de decomposição, você tem um único reagente aqui no caso. Aí, ó, você analisa, ó. CaCO3 é como se você pegasse essa molécula e dividisse ela em CaO, que é o monóxido de cálcio, e o CO2, que é o dióxido de carbono, né, o gás carbônico. Então, ó, duas substâncias formadas. E aí, por exemplo, se fosse uma reação de análise, né, você poderia analisar essa substância de forma separada ou essa substância de forma separada. Por isso que essa reação é chamada também de reação de análise. Ok, pessoal? Então, ó, bem tranquilo essa parte aí de reações químicas, né? Ó, dando continuidade aqui, nós vamos ter agora, vou apagar aqui, ó. Apagar aqui. Nós vamos ter agora as reações de troca, né? É o item 3, tá? A próxima reação, pessoal, ela também pode ter dois nomes, né? Ela pode ser chamada de quê? Ela pode ser chamada de reação de simples troca, tá? Reação de simples troca, ou também pode ser chamada de reação de deslocamento, tá? Pode ser também chamada de reação de deslocamento. E aí você precisa tomar cuidado. Por que eu estou dando esses outros nomes, né? Para essas reações químicas aí. Porque, pessoal, por vezes os vestibulares, né, o próprio Enem, ele fala de reação de deslocamento, ele fala de reação de síntese, no lugar de falar, por exemplo, de simples troca, que é um nome não tão agradável, né? Uma coisa é você, por exemplo, colocar numa prova falando lá que está acontecendo uma reação de deslocamento, uma reação de síntese, né? Uma reação de análise. São nomes mais robustos, né? São nomes mais bonitos, digamos assim, né? Deslocamento para simples troca, ficam esse termo simples troca, às vezes tem banca de vestibulares, né? Enfim, de concursos e por aí vai, que não gosta muito desse termo de simples troca, né? Utiliza o termo deslocamento, então por isso que eu estou colocando aí. E aparece muito em prova esses
outros termos aí que eu estou mostrando para vocês, ok? Ó, a reação de simples troca é o que, pessoal? Ó, você teria aqui o caso de uma substância A que reagiria com uma substância BC, tá? E aí, ó, BC. E aí o que que aconteceria? Seria formado, por exemplo, uma substância AB mais C, né? Olha aqui o que que vai acontecer. O B, que no reagente estava junto com o C, ele vai trocar de posição. Ele vai ser deslocado para ficar junto, ó, com o A, né? Então, o B que estava junto com o C, ele vai sofrer um deslocamento. Ele vai sair de perto do C, né? E ele vai ser, ó, deslocado para perto do A, né? Isso aqui é chamado de reação de deslocamento ou reação de simples troca. Por que é uma reação de simples troca? Porque está acontecendo só uma troca. Só uma troca. O B sai do C e vai para o A, né? E aí ninguém volta para o C. Observe que o C fica sozinho, ó, né? Ninguém vai para o C fica só. O B abandona o C e pronto, acabou-se. O C fica aqui, ó, sozinho, não é isso? Então, há essa nomenclatura de simples troca por conta disso, porque sai, né, é deslocado e pronto, e aquele que ele estava acompanhando fica sem ninguém. O detalhe aqui, pessoal, dessa reação de simples troca ou deslocamento, é que sempre nessas reações nós vamos ter o quê? A presença de uma substância simples, tá? Substância simples. E normalmente, na verdade a gente pode até dizer que sempre, né? É essa substância simples que vai receber o elemento do deslocamento, tá? Normalmente não, é a substância simples que recebe o elemento do deslocamento, tá? Então nós temos aqui o exemplo, ó, do magnésio mais 2HCl, magnésio mais 2HCl, o nosso exemplo aqui, vou colocar aqui a setinha, eles vão reagir e formar quem? Eles vão formar o MgCl2, que é um sal, mais H2, né? Então, ó, o magnésio, que é um metal, reagindo, né? O magnésio na forma de substância simples. Observe, ó, que esse cara aqui, o magnésio aqui, ó, é a minha substância simples, tá? Então, ó, vou colocar aqui de verde pra gente. O magnésio aqui, ó, é a minha substância simples. Vou colocar aqui só substância simples, tá? É o magnésio que faz a função de substância simples aqui. Toda reação de simples troca tem uma substância simples, tá, pessoal? E aí nós temos uma substância simples e uma substância composta. Claro, nós precisamos fazer com que alguém seja deslocado para a substância simples, ó. No caso aqui, o cloro vai ser deslocado para a substância simples, né? Ó. Então, o cloro vem e se junta aqui com o magnésio, né? O magnésio estava sozinho e aqui nós tínhamos 2 mol de HCl, então nós tínhamos 2 cloros, né? Então, vai lá o cloro e se junta com o magnésio, formando aqui um sal, que nós vamos ver aqui no próximo vídeo aula, né? O nomezinho desse sal, né? Que vem aqui do ácido aqui com o magnésio, né? Ok? E aí, olha só, você perceba que o hidrogênio, ó, que estava junto com o cloro, ficou sozinho, ó. Aí aqui, agora, esse cara aqui é que vai ser a minha substância simples. Perceba, esse carinha agora, ó, é que tem a função de uma substância simples. Ou seja, em uma reação de simples troca ou deslocamento, eu tenho uma substância simples no reagente e tenho uma substância simples no
produto. Porque o cara que foi trocado, digamos assim, né? O cloro que trocou com o magnésio e o hidrogênio ficou sozinho, o gás hidrogênio ficou sozinho, ele fica sem ninguém, né? E aí quando não tem ninguém com ele, ele forma uma substância simples. Ok? Então, aí é o caso da reação de simples troca ou reação de deslocamento. Beleza? E aí, pessoal, para fechar, ó, nós vamos ter aqui a reação de dupla troca, né? Que é a última reação que nós vamos estudar, ó, apagando aqui. Dupla troca. Normalmente, dupla troca não aparece com outro nome, não, tá? É dupla troca mesmo. Pelo menos eu não me lembro de nenhuma questão assim trazendo outra nomenclatura para dupla troca. É claro, as reações de dupla troca, pessoal, elas podem ser classificadas de outras formas, né? Por exemplo, há reações de dupla troca que também pode ser chamada de reação de neutralização, né? Acontece muito que uma reação de neutralização acaba sendo uma reação de dupla troca, acontece às vezes, né? Da gente poder classificar nesse sentido, tá? Então, mas normalmente quando pede para classificar como dupla troca, só aparece como dupla troca, tá? Então, ó, imagina aqui, dupla troca é o nome da reação. E aí, olha, qual é o esquema, pessoal? Se a simples troca era só um deslocamento simples e alguém ficava sozinho, aqui não vai ser tão simples, né? Ó, aqui vai ser, por exemplo, AB mais CD. Tá? Esquemazinho genérico aqui, AB mais CD, formando o quê? Formando, nós poderia formar aqui, por exemplo, AC mais BD. Não, AC não. Vamos colocar assim. AD mais C. Caramba! Mais CB. Mais CB. Tive um pouquinho de cuidado, pessoal, para deixar nessa ordem aqui. Por quê? Porque quando você estuda reações químicas, você aprende que sempre vem primeiro aqui a parte positiva da molécula e depois a parte negativa, né? Ó, parte positiva, parte negativa. Então eu fiz questão de deixar desse jeito aqui, ó, porque desse jeito fica o A que é positivo, o D que era negativo, né? O C que é positivo e o B que era negativo. Então por isso que eu fiz questão de deixar dessa forma, né? Nesse esquema aqui, tá? AD mais CB, tá? Então, ó, se você para ver, o que está acontecendo aqui? O B que estava junto com A, agora foi fazer companhia à letra C, não é isso? E o D que fazia companhia ao C, agora foi fazer companhia ao A. Então, olha só, ó, bora identificar aqui, ó. O B foi trocado pelo D, ó, na reação. E o D foi trocado pelo B. Ou seja, é uma dupla troca, certo? O B foi trocado pelo D, mas aí o C também, que estava acompanhado do D, foi lá e pegou o B, que estava, entre aspas, sozinho lá na reação, né? Depois do A trocar lá. Então, o esquema da reação de dupla troca é esse. É esse, pessoal. Esquema da reação de dupla troca é esse, ok? Então, olha só, nós temos aqui o exemplo do Na2S, Na2S, reagindo com quem? Reagindo com CaCl2, CaCl2, aí agora eu vou colocar a setinha. Ficou um pouquinho torta a seta, né? Formando quem? Formando CaS mais 2 NaCl, né?
carinha aí, o NaCl, é bastante conhecido da gente, né? Ó, o que está acontecendo nessa reação? O sódio estava fazendo reação, estava formando substância com o enxofre, percebe? Aí o enxofre foi lá, ó. Na verdade, aqui essa reação da forma com que ficou, é melhor falar do enxofre, né? Ó. O enxofre estava formando substância com o sódio. Aí o sódio achou melhor ir formar substância com o cloro. Aí tá aqui, ó, NaCl. O cálcio estava formando substância com o cloro, não é isso? Só que aí o enxofre ficou sozinho lá, aí o enxofre achou melhor, ó, não vou ficar sozinho, vou formar substância aqui com o cálcio, aí formou o CaS, né? CaS. Então, ó, aconteceu aí uma dupla troca, né? E observe que aqui, ó, todo mundo aqui é substância composta, ó. Esse cara aqui é substância composta, não é isso? Ó, ele é formado de sódio e enxofre. Esse cara aqui também é substância composta, ó. Substância composta, formado de cloro e cálcio. Esse cara aqui, ó, também é substância composta. Também é substância composta, ó, formada de cálcio e enxofre. E esse carinha aqui também é substância composta, formada aqui, ó, de cloro e sódio, não é isso? Então, olha, perceba que uma grande diferença da reação de dupla troca para a reação de simples troca é que nós temos nessas reações, a luz aqui, pronto, agora melhorou um pouquinho, né? Vou pegar, pronto, de frente. Eita! Vou deixar bem aqui. Deixa eu ver que dá para me ver. Então, ó, nessas reações você observa que todo mundo aí é o quê? Todo mundo aí é substância composta. Diferentemente das reações de simples troca, que nós tínhamos a presença de substância simples na reação. Ok, pessoal? Então, ó, esse aqui foi o módulozinho de reações químicas para vocês, tá? Revisãozinha de classificação de reações químicas, reação de síntese, adição, reação de decomposição, análise, reação de simples troca ou deslocamento e reação de dupla troca, ok? Valeu, pessoal!